vindo a pensar o que é educação quando a gente se torna adolescente ou adulto, e todo esse sistema que nos leva a seguir uma rotina, a seguir uma estrutura que nós acabamos por chamar de educação, educar. Há muita coisa que nos foram incutidas e que nos foram ensinadas, digamos assim, e que nós, na prática do dia-a-dia, daquilo que nós precisamos, nós não utilizamos. Eu não estou a falar de casos pontuais, porque há coisas que nós estudamos que são muito úteis, né, para a construção de um automóvel, de um avião, de uma casa, enfim, de um computador, não é? Há aqueles pontos importantes e básicos que a gente tem que saber para fazer essa construção, para seguir esse caminho. Eu acho que nós perdemos muito tempo na escola. As crianças estão a ficar exaustas e fartas da forma do ensino, não é? E eu penso, será que isto também não vai contribuir também para a insegurança da própria criança, do adolescente, do adulto, as nossas inseguranças? Será que isso não acaba por alimentar um trauma e por trazer muita preocupação e estar na base de muita depressão? Será que isto tudo não está nessa fundação, né? Eu acho que o sistema de educação tem que haver uma reforma e temos que pensar seriamente nisso, porque ele é muito importante na forma como nós estamos a construir a nossa sociedade, não é? Não forçar as crianças a irem para as escolas, mas criar uma estrutura, ter uma estrutura diferente, onde a minha maneira de ver era, nos primeiros 3 ou 4 anos, sei lá, isso agora tinha que haver muitos de nós reunidos, para poder decidir isso, porque cada pessoa tem a sua sabedoria e é bem-vindo trazer essas sabedorias e falar sobre elas, organizá-las, estruturá-las e trazer um produto diferente, não é? E com isto o que é que eu quero dizer é, para mim, nos 3 ou nos 4 primeiros anos da escola, eu sugeria que fosse mais ensinar as crianças a estarem na sociedade, a receber a sociedade, ter a noção do que é a família, não é? Ter a noção do que é a sociedade. Esses ensinamentos são básicos, mas são extremamente importantes. E não deixar só para o núcleo, só para o núcleo familiar, só para as famílias terem essa responsabilidade. É claro que a família tem que ter essa responsabilidade, os pais, mas se complementássemos isso seria incrível, não é? A criança se tornar independente numa forma de ajudar esse processo em que os pais têm de treinar as crianças para saírem para a vida, não é? Eu acho que se trabalhássemos em paralelo com isto, seria incrível para a nossa sociedade. Seria extremamente importante nós tivéssemos uma estrutura em que nós conhecêssemos a nós próprios, entrássemos para dentro de nós, abraçássemos quem somos e o que é que nós podemos fazer com aquilo que somos lá fora, não é? Ou seja, nós acabávamos por sentir incluídos e acabávamos por sentir leves, de uma certa forma, e sem a responsabilidade de competição, aquela pressão de competir, de ser o melhor na escola, não é? Porque a escola acaba por criar competição com toda a matemática, com toda a física, com toda a história, não é? E acabamos por, passado anos depois de ter essa estrutura, e nós hoje estamos a ver que muita coisa não faz sentido hoje as crianças estudarem. Eles vêm com um software diferente da nossa geração. Então, é claro que há qualquer coisa aqui que não é coerente, porque se as crianças vêm com um software diferente, vêm com um fogo diferente, não é? Com uma voltagem
extremamente elevada comparado com a voltagem que nós, da nossa geração, trouxemos e viemos com. Então quer dizer que a educação tem que acompanhar esses seres. Porque se continuar na mesma base e a mesma coisa, quer dizer que nós estamos a forçar, estamos a escravizar as pessoas. Não é? Entramos numa escravatura. Isso não é bom emocionalmente para aquela criança. De motivar cada vez mais a frequência das crianças aos psicólogos, aos psiquiatras. Tudo isto. Quer dizer, em vez de nós caminharmos fazermos um caminho de cura e de saúde de uma forma saudável e leve, nós estamos a caminhar para uma fase muito pesada, muito densa, não é? Com essa estrutura. E não deve ser assim. Se pudéssemos ter coragem de transformar e transmutar essa estrutura para nossas crianças não sofrerem, porque muitas das nossas gerações sofreram imenso, não é? Com os pais, com a pressão dos pais, a dizer que tens que ter um curso, tens que fazer isto, porque senão não has de ser ninguém. Isso tudo é um peso grande. Imagina pessoas que nunca estudaram e que hoje se tornaram as pessoas que destacam mais no mundo, só pela sua inteligência e se calhar pela sua falta de inteligência em comparação com essa estrutura que foi julgada dessa forma, essa criança sentiu-se rejeitada e acabou por se tornar o rebelde, não é? O rebelde que veio trazer algo novo à sociedade. O rebelde ou a criança que foi considerada a não inteligente ou menos inteligente, não é? E que acabou por trazer inovações para a sociedade, coisas incríveis. É muito importante a gente, antes de impor a educação nesses seres que nós não conhecemos, porque não queremos conhecer, e é importante conhecer o ser para poder criar a estrutura que lhes faz não perder essa essência. Isso é extremamente importante. Então, a educação deveria criar um sistema de conhecer o ser que entra, não é? Em cooperação com a família, de conhecer este ser, de fazê-lo sentir que ele é suficiente, ele é importante, mas não vamos à base do problema, da questão, não é? Que é realmente trazer um ser humano para ser cada vez mais ser humano e não um ser humano para ser um objeto de estudo, um objeto, um escravo, não é? Não estamos aí. É muito importante pensarmos nisso. É muito importante porque muitas das coisas que eu estudei, que vocês estudaram talvez, hoje vocês nunca usaram e hoje vocês não usam essas coisas. Então, porquê que estudamos? Porquê que continuamos a estudar isso? Por que razão perdemos tantos anos nisso? Então, não era mais fácil resumir e simplificar isso? Hoje as crianças não são essas crianças que nós fomos. Não são. Então quer dizer que nós temos aqui uma energia com uma voltagem extremamente elevada que vem dessas crianças, que são essas crianças que nós temos que ter máquinas capacitadas para receber esses volts todos que vêm, não é? Então se esses volts que vêm, a gente tem que criar estrutura. E isso para mim é evolução, é mostrar que nós estamos a cooperar com a nossa espécie, nós estamos a abraçar a nossa espécie e estamos a encaminhar a nossa espécie da melhor forma e estamos em caminho da evolução para que a sociedade possa realmente vibrar numa frequência diferente. Porque realmente nós estamos a receber altas frequências na Terra e essas frequências estão-nos a mudar a todos nós, nos nossos comportamentos, nas nossas memórias. Então isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que existe qualquer coisa que nós temos que apostar e nós temos que abraçar e nós temos que, com humildade, assumir que existe e tentar conhecer e tentar, ou relembrar, tentar abraçar esse lado oculto que tanto foi ocultado pelas religiões, pela ciência, não é? E que muitas vezes a arte sofreu com isto. Então vamos deixar um bocadinho essas crenças, não é? Pôr isso tudo na mesa e questionar a nossa trajetória.
questionar a nossa história, questionar a nossa ciência, questionar a nossa religião. Não é criticar, não é apontar dedo, mas pôr em questão, pôr em cima da mesa para a gente evoluir. Porque há coisas que nós temos que deixar para trás. E temos que ter essa coragem de deixar essas coisas para trás para poder receber o novo. E ter a capacidade e a humildade de perceber que essas crianças que vêm não vêm do nada. Ela tem que relembrar aquilo que ela é. E então nós temos que ter a capacidade, com as nossas inteligências, as nossas sabedorias, de criar essa estrutura para que possamos abraçar essas crianças, esses jovens. E de certeza que íamos ver menos depressão entre os jovens, muito menos a tendência de suicídio, muito menos, de certeza. E isso era uma limpeza incrível que nós fazíamos na Terra, tanto em nós, trabalhando em nós, fazendo isso, estamos a trabalhar a nossa criança. Ou seja, nós ao cuidar das crianças, nós estamos a cuidar da nossa própria criança. Então, se nós estamos a cuidar da nossa própria criança, nós estamos a fazer um estudo muito para trás. Nós estamos a cuidar dos nossos ancestrais também. Então, isso tudo seria uma grande evolução que ia acontecer na Terra, uma grande elevação da frequência que nós tanto precisamos nesse momento. Mas é preciso preparar, porque repara, a criança ela é preparada toda a sua vida mentalmente para decifrar isto, para dizer isto de uma forma ou de outra, para saber esta língua, para saber esta matemática, essa física, ou a filosofia, ou a psicologia, seja o que for, a sociologia. Mas o que é que essa criança, ao conversar sobre a vida, sobre ela própria, sobre o seu ser, sobre quem ela é, a sua energia, a sua saúde, o seu sentimento, a sua vontade, o seu sonho, como é que ia ser essa conversa, não é? Mas o que é que essa criança sabe dela própria, da sua luz, da sua vibração? Não é? Hoje em dia a ciência já consegue falar um bocadinho sobre a vibração, não é? De uma forma diferente, um bocadinho já está mais aberta à espiritualidade, há um despertar aqui, isso é muito bom. Como é que é possível tantos anos de estudo e essa criança só sabe uma pequena parte do seu corpo? E ela não consegue falar energeticamente, não consegue entender toda a galáxia, como é que funciona. Todo o governo galáctico, como é que funciona. De onde é que vem toda essa tecnologia que nós hoje temos? Nós vamos ensinar que vem daquela pessoa, mas aquela pessoa recebeu de onde? Então, há muita coisa para ensinar, há muita coisa para passar, que nós não ficávamos só nessa superfície, nós íamos para as profundezas. Não é? Como é que uma criança consegue falar e ouvir falar de um grande mestre, Jesus Cristo? E como é que ela vai interpretar esse mestre, Yeshua? Como é que ela vai interpretar o arcanjo, os anjos, os aliens, como chamados aliens, né? Os extraterrestres? Como é que isto fica dentro da cabeça dessa criança? Quando ela ouve falar dos arturianos, dos pleiadianos, é uma história de fada, é um conto de fada ou é uma coisa real que se apresenta? Porque há fatos, porque há experiência, porque não há medo de passar a verdade, porque não há medo de perder, não é? Porque há muito medo, há muito controle. E então, isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que nós estamos a continuar e querer viver numa mentira. E não é justo. Não é justo para aqueles que vêm, essas crianças que vêm para viver a verdade, para dar continuidade à verdade. E nós que viemos também para dar continuidade à verdade, nós caímos numa mentira, num controle. E nós alimentamos esse controle e deixamos ir nesse controle. Então, há que despertar. Por isso é que se diz, não é? O despertar. Despertar é isso. É a gente despertar para nós, para aquilo que nós somos. Não é? Imaginem o que é que seria da política
de toda a estrutura política. Imaginem que vocês tivessem sempre alguém com uma capacidade mediúnica incrível ao lado como conselheiro de um presidente, como conselheiro de um cirurgião, de todo o sistema económico mundial. Se eles estivessem em cooperação com esses seres mediúnicos, o que é que seria da sociedade? É incrível a sensibilidade que ia acontecer em todo o resultado destes produtos todos. Imaginem essa cooperação de seres de grandes xamãs que trabalham a terra, que conhecem a terra, que conhecem as plantas, que conhecem toda essa astrologia, né, da natureza, e os astrólogos também. Imaginem toda essa gente que tivesse um bocado dessa gente ao lado da política, do pessoal da política, dos cientistas, da educação. É incrível. Aí sim, aí teríamos um equilíbrio incrível, um debate, e desse debate sairia vida. Mas eu tenho esperança que nós já estamos a caminhar nesta direção, porque é extremamente importante. É extremamente importante terem pessoas sensíveis ao lado de chefes de Estado. É extremamente importante ter pessoas com essa sensibilidade. Mas para isso também, as pessoas com essa sensibilidade têm que se valorizar e têm que se acreditar nesse caminho e não se isolar, né? Porque depois a tendência também é, com essa sensibilidade, com esse abraçar da espiritualidade nessa perspectiva, a tendência também é isolar, é não se infiltrar na sociedade, de trazer mais esses instrumentos com alegria, com amor, com determinação e não com crítica. Não é criticar, não é entrar na política para criticar, para terminar com tudo. Não, é juntos respeitar-nos uns aos outros para a gente conseguir trazer toda essa verdade ao de cima. E então nós tínhamos que aprender muita coisa uns com os outros. Nós tínhamos que ter essa humildade de abraçar uns aos outros e de não ter uma referência de intelectualidade, de inteligência, que aquilo que o homem tem. E como é que um ser, entre aspas, programado como limitado, não é? E que é de uma certa forma limitado, como é que ele consegue pôr uma referência e estagnar nessa referência e julgar os outros? Outra forma de receber a vida, não é? Vamos chegar a esse ponto onde nós começamos a conversar e comunicar por telepatia, que hoje, se calhar, é uma coisa muito, muito difícil de imaginar. Mas há 30, 40 anos atrás também era muito difícil imaginar que hoje estaria a falar para muita gente assim, desta forma, ou que teríamos grandes computadores, não é? Telemóveis. Se a gente há 40 anos atrás mencionássemos sobre certos telemóveis que hoje utilizamos, não é? Aquela pessoa, aquele grupo de certeza vai dizer: tu és maluco, isto nunca existe, nunca é impossível, né? Então, reparem como é que o impossível há 40 anos atrás hoje é banal. Hoje é banal. Então, por isso é que temos de ter muito cuidado nesse julgamento e estarmos abertos para entender que nós estamos, na verdade, com muitos, muitos olhos e muitos corações a nos amparar, ou com os braços para nos amparar, para nos guiar com amor, com muito amor. Há muitos seres, mas é preciso a gente ter coragem para ser humildes, ao ponto de parar e dizer, e questionar e dizer: realmente há qualquer coisa. Há qualquer coisa. Porque nós podemos saber tudo, segundo a nossa educação.
Podemos passar por todas as etapas, todas as fases da educação, não é? Mas no final chegamos e continuamos a saber muito pouco, porque a nossa educação é muito limitada. Tudo aquilo que nós aprendemos é extremamente limitado comparado com aquilo que nós trouxemos cá dentro. Todos nós trouxemos um tesouro para ser manifestado aqui. Mas é preciso ter coragem e humildade e não ter medo de perder aquilo que achamos que temos e que é nosso, não é? É preciso ter essa coragem. Então seria uma grande oportunidade de abraçar essa evolução, de abraçar essa fase, não é? Abraçando as crianças desde o início, não é? Abraçando esses seres desde o início. E não rotulá-las, não colocar em rótulos como é que tem que ser o parto, a educação, como é que tem que ser o pai ou a mãe. Não. Não, é deixar o teu mais íntimo, o teu mais profundo ser, a tua mais profunda sabedoria, falar e ensinar-te e encaminhar-te. Nós temos que ensinar às nossas crianças, primeiro é isso, é elas virem de dentro, elas valorizarem aquilo que elas trouxeram, não é? É como uma árvore, não é? Uma árvore, ela precisa de estar bem enraizada. E ela enraizada, ela cresce ramos e para dar frutos. Mas é preciso trabalhar bem a sua raiz, a sua terra. O homem é a semente e a mulher é a terra. Se todos nós, nas nossas relações, pensássemos assim, teria mais cooperação entre um casal. Porque tudo aquilo que o homem traz, como sendo ele semente, ele traz para a terra. E se a terra tiver a capacidade e bem posicionada, ela recebe a semente, sem julgar, sem criticar. Ela só recebe a semente sabendo a sua posição e o que é que ela é, ela brota. E então, isso, de uma forma muito prática, é quando nós estamos em casal, nós vamos partilhar com os nossos queridos um projeto. Quando o homem partilha com a mulher um projeto e se a mulher estiver bem posicionada, ela só com a energia dela, o projeto já começa a andar. É engraçado porque aí dava muita coisa para a gente conversar. Mas os homens, quando sabem que têm uma boa semente e estão bem posicionados, atraem uma boa terra. E se essa terra estiver bem posicionada, gente, é uma prosperidade, é uma abundância incrível na união desses dois seres. E hoje em dia, o que é que nós estamos a fazer com terras e sementes? Estamos a separá-las. Estamos a separar, a criticar a semente, a julgar a semente, a julgar e criticar a terra. Nós estamos a maltratar as sementes. Estamos a cuspir as sementes e estamos a pisar a terra, estamos a morder a terra. Então é claro que quando tens uma terra que é maltratada por uma semente ou uma semente que é maltratada por uma terra, como é que eles vão cooperar? Então eles vão se separar e as sementes que convivem com as sementes vão procurar a terra na semente, que não vai encontrar. E a terra vai procurar na terra a semente e não encontra. Então esse é um grande problema de identidade que nós estamos a atravessar hoje. Independentemente das nossas escolhas, não é? Porque cada um é livre para escolher estar ou terra com terra ou semente com semente. Cada um é livre e isso é outra história que se conta, porque são almas, normalmente quando há mulheres que se sentem muito atraídas por outras mulheres, são almas que viveram muitos anos nas vidas passadas como homem. Então não conseguem viver nesta vida como um homem ou como uma mulher. E então eles se sentem genuinamente atraídos num corpo de mulher, atraída por uma mulher. Porque eles não conseguem, como mulher, viver a mulher.
Porque eles foram tantos homens, tanto homem, que ele tem que trazer essa energia porque está a ser dolorosa para ela ou para ele. Então essa é uma forma que nós temos que ver, em vez de julgar essas pessoas. Mas nem tudo é natural. Muitas vezes é uma moda, muitas vezes é uma forma de entrar numa guerra com a família, pode ser, ou com a sociedade. Mas pronto, não vamos por aí. Mas é importante aqui a gente perceber que existe essa semente e essa terra. É muito importante essa união para que a vida possa continuar. O fogo e a água. É importante haver isso. É extremamente importante. E isso passamos às nossas crianças. É muito importante que elas percebam esse posicionamento, sentir independentemente, como eu disse há bocado, das tuas escolhas, das tuas preferências. Mas é importante que a criança sente esses dois posicionamentos, essas duas energias bem presentes, porque isso é que lhe vai dar uma referência também na vida. E ela tem o direito de escolha, é verdade. Mas dá-lhe uma referência, e ela será, a criança que vê um pai bem posicionado, uma mãe bem posicionada, dificilmente ela se perde. Porque nós aprendemos muito com o exemplo, com o caminhar do outro. As crianças aprendem muito mais a ver o que os pais fazem do que os pais dizem. Muito mais. E isso é que a gente tem que ter atenção também na educação. Os professores dizem muita coisa, mas a criança vê outra coisa. Porque nós temos um olho físico, mas temos um espírito. E é essas dimensões que têm que entrar, essa consciência, e que tem que entrar na educação para que a gente possa realmente ser aquilo que nós somos. E levar a criança com isto, a criança não sentiria nunca a necessidade de agradar. Que é um grande problema que vem da família. A necessidade. Nós temos que agradar o outro. Nós temos que fazer por causa do outro. Porque fica bem para o outro. Porque fica bem para a sociedade ver. Nós parecemos bem. Isso tudo são memórias que nós vamos acumulando desde criança e que nos tornam frágeis como seres humanos. Não, a criança tem que ser treinada a deixar essas opiniões de lado. Ouvir, sim, a gente ouve com carinho, com todo o amor, mas a gente sabe o que é que nós queremos. E a educação não pode impor esse querer naquele ser. É abrir para conhecer aquele ser, como eu disse há bocado. É abrir e ter a capacidade de conhecer aquele ser e encaminhá-lo. E é isso que o papel dos pais, treinar as crianças para saírem de casa. Não é treinar as crianças para serem agarradas a eles, para depender deles, para lhes preencher uma coisa que elas nunca foi preenchido como pais, ou como crianças, ou como adolescente. Então nós temos que, como pais, ter a capacidade de entender que essa vida como um pai, como eu sou diferente daquela vida que eu vou passar àquela criança. O que é que eu quero dizer com isso? As minhas mágoas, as minhas frustrações, eu não posso passar para aquela criança. Não pode interferir no caminho dela. Eu tenho que ter a capacidade, mas isso leva-me a trabalhar e a confrontar comigo mesmo para que eu possa evoluir. Evoluindo, eu passo o meu verdadeiro ser a essa criança e é isso que ela precisa. E isso dá trabalho. Mas é isso que nós precisamos fazer. É essa coragem que nós precisamos ter. E deixo aqui um abraço forte, um abraço com muito carinho e pedir-vos, por favor, pensem, refletem um bocadinho, tirem 5 minutos no vosso dia para vocês pensarem como é que vocês chegaram aqui na Terra. Lembrem-se, não se lembrem, como é que é a vossa família, como é que está a relação cá dentro com o teu pai, com a tua mãe. Ficou resolvido, está a ser resolvido. Como é que
O que é que está aqui dentro relativamente às tuas crenças, relativamente à religião, à ciência, a tudo aquilo que estudaste? Como é que tu abraças entrar num café de pessoas desconhecidas, mas talvez almas muito conhecidas e muito próximas? Como é que tu vês a natureza? Árvores, só árvores, água, só água, verde, só verde? Ou vês a natureza de uma forma mais profunda, com mais respeito? Como é que tu estás a viver a tua vida? Onde é que tu queres ir? E porquê que estás aqui, assim, a viver isto? Esta impaciência, essa depressão, essa falta de sono. Onde é que tu estás? Ou também estás a viver muita festa e essa festa está-te a impedir de ver com mais profundidade aquilo que tu és? Estás a trabalhar para os outros ou estás a trabalhar para ti, para que os outros possam sentir quem tu és? Tudo isto é importante questionar todos os dias e não esquecer nunca que vieste de algum sítio e vais para algum sítio. Então pensa nessa jornada, sem esquecer que vieste e vais. E aí é um ciclo. E temos que ter algo de onde nós viemos e para onde nós vamos, nós temos que honrar. Chamas o que quiseres. Deus, o que quiseres. Né? Eu chamo Deus. Né? Mas pensa nisso. Será que é uma imagem da religião que tu tens? É uma imagem que a tua família te deu? Ou tu já paraste para pensar? É um governo? São povos com capacidades diferentes, tecnologias diferentes, inteligências diferentes, graus de vibração diferente dessa vibração que nós estamos aqui. Pensa nisso, dessa escola que tu estás a passar. Eu estou a graduar agora. Já passei da vítima para não ser vítima mais. Já passei essa classe. Já passei essa turma. Eu tive muitos colegas que vitimizavam e nós vivíamos nessa turma de vitimização. Mas eu escolhi passar o teste e já não sou vítima. Então tive que deixar esses colegas que quiseram continuar nessa turma, né? E eu já passei, já estou noutra turma. E agora que turma é que eu estou? Estou noutra turma do quê? Estou noutra turma de trabalhar a minha compaixão, de trabalhar o meu amor próprio, porque eu sempre trabalhei para os outros. Sempre fiz isto, estou nesta turma. Então trabalha para passares para outra turma. E é assim que nós vamos graduando na vida, né? As coisas que vão aparecendo na vida. Não julgues a tua própria pessoa. Não julgues os outros. Observa só. As pessoas que te julgam muito, não te preocupes. Porque tu estás à frente. Falam atrás, é porque tu estás à frente. Então fica calmo. Silêncio. É a melhor coisa que tu podes dar a pessoas que te julgam. Portanto, recebe também o silêncio, se tu estiveres a julgar. Pensa nisso. Põe tudo isto na mesa como um objeto de meditação. Não vais para a meditação logo à partida de ficar em silêncio. Uma música boa, uma frequência boa. Ajuda, é bom, é importante. Mas a primeira meditação, pensa na tua vida. Seleciona, faz essa purificação para chegares à união. E isso te leva a um sítio muito bonito, muito potente, muito forte, grandioso. E o teu nome será cantado em luz por todos os seres que nos rodeiam, que nos amam tanto. Gratidão. Um bom dia para cada um de vocês. E abraçam essa mensagem de coração, porque foi dado de coração. Eu posso ter errado, eu posso continuar a errar, graças a Deus, porque eu gosto de evoluir. E é assim que a gente evolui, não ter medo. Então não tenhas medo também. Vamos juntar as mãos e vamos ser uma boa equipa. Pode ser com medo, mas a gente olha o medo como uma fronteira entre esta dimensão e a outra que nós não conhecemos. E como nós conseguimos ter medo como amigo, nós ultrapassamos, caímos. Saltamos a cascata. Por favor, estamos juntos. Então, um bom dia para todos.